Gestão de projetos é uma arte. E quando a gente fala em gerir um projeto, eu tenho várias áreas envolvidas. Eu tenho a questão de custo, eu tenho tempo pressionando de todas as formas, eu tenho gestão de pessoas que tem que ser feita com maestria, eu tenho que me preocupar com quem pode ajudar ou atrapalhar o projeto, eu tenho que entender se o andamento do projeto está alinhado com a estratégia da organização, o escopo é algo que é pressionado fortemente antes, durante e principalmente quando o projeto está fechando. Então, esse cuidado com o que foi planejado é crucial. Por quê? Porque dentro de um projeto, o que é combinado não é caro nem barato, é o justo. E ele precisa ser bem controlado. Qualidade também é uma preocupação, qualidade nas tarefas planejadas, nas entregas que estão sendo feitas. Comunicação, se eu falei que gestão de projetos é uma arte, a comunicação em si não deixa de ser, porque eu tenho que saber vários fatores que circundam aí a comunicação. Eu tenho que saber como comunicar, quando comunicar, para quem comunicar. A parte de compras em projetos é essencial, contratos que precisam ser fechados, recursos materiais que precisam ser adquiridos. E eu tenho também risco. Risco é algo que a gente vai conversar bastante daqui a pouco e é algo que a gente sugere que você dê um foco muito especial. Então o que a gente vê aqui é uma série de áreas envolvidas pressionando a execução do projeto. Se a gente for olhar uma a uma, a questão de custo, eu preciso planejar corretamente o que eu vou gastar, quando eu vou gastar e como eu estou gastando. O tempo é outro vértice, se a gente for ver a gestão de projetos, porque o tempo ele vai pressionar fortemente desde a concepção do projeto e a hora que entra na execução, o tempo ele voa. Então o controle dele tem que ser muito eficaz. Marcelo, você está falando de controle, você está falando em monitorar. Tem diferença? Tem uma diferença muito grande. Eu monitoro e se precisar tomar uma ação, eu entro com um controle para resolver o problema e trazer o projeto para onde eu quero que ele esteja. Por exemplo, uma tarefa que você tem inicialmente a previsão de terminar em um dia e no início da tarefa se observa que ela vai levar 2 dias se eu não colocar um recurso a mais. Então o que a gente faz normalmente? Pega e adiciona um recurso para que eu fique no tempo que eu planejei. Então, em vez de ter um recurso só, eu tenho 2 recursos para atingir o tempo inicialmente planejado. Quando a gente fala de pessoas, desenvolver, gerir pessoas já é importante no dia a dia de uma empresa. Agora, você imagina dentro de projetos. Quando a gente fala projetos, a gente está falando da seguinte visão. Imagina que eu tenho uma empresa aqui, essa empresa ela quer fazer, por exemplo, uma expansão e aumentar as máquinas que ela tem. É um exemplo só para você entender o contexto. Eu tenho aqui máquina 1, máquina 2 e quero ter uma máquina adicional que vai ser uma máquina gigantesca aqui, que é a terceira máquina. O projeto para fazer esse trabalho, ele envolve todas essas áreas que a gente está conversando. Inclusive essa que a gente está discutindo agora, que são pessoas. Por quê? Porque eu tenho pessoas na empresa inteira e normalmente quando eu tenho um projeto desse, eu tenho uma equipe de projeto designada para trabalhar especificamente nesse projeto. Então é uma equipe que fica segregada, ela pertence à empresa, mas ela é como se fosse um departamento à parte. Então a gestão, se a gente está falando que a gestão de pessoas na condição normal da empresa já é importante,
Aqui dentro mais ainda, porque um projeto é uma atividade que demora um certo tempo, ou seja, tem um prazo determinado para iniciar e finalizar. Stakeholders. Stakeholders é quem pode ajudar ou atrapalhar no desenvolvimento de um projeto. Normalmente, quem já trabalha em empresa já conhece quem são as pessoas, conhece quais são as resistências que as pessoas têm e, mais importante ainda, conhece como falar com as pessoas. E essa análise, quando a gente fala em gerenciamento de projetos, ela é muito importante. Por quê? Porque a forma com que as pessoas reagem a um pedido, a uma nova tarefa e principalmente a um projeto, são as mais diferentes possíveis. Eu tenho pessoas que vão aceitar de bate-pronto, mas eu tenho pessoas que vão, muitas vezes, reagir negativamente à execução do projeto. E essas pessoas, por mais surpresa que possa parecer, muitas vezes são pessoas influentes dentro da organização. Então eu tenho que identificar quem são essas pessoas, estimar qual é o motivo da resistência dela e principalmente trazê-las para uma posição favorável ao projeto. Estratégia. Aqui, o que o gerenciamento de projetos ele prega? Eu estou com um projeto que está em andamento, então esse projeto está em execução, mas ele tem que estar alinhado com o que o negócio tem como objetivo. Imagina que o negócio está caminhando nessa direção também. Então, esse alinhamento com o negócio, com os objetivos do negócio, tem que ser feito constantemente, para eu não ter surpresas no final do projeto. Escopo. Como eu falei, o combinado não é caro nem barato. O gerente de projetos, a pessoa que está liderando esse projeto ou essa iniciativa, tem que monitorar constantemente isso. Então imagina que inicialmente eu tenha um escopo que seja assim, mas se ele não for bem vigiado e negociado, ele pode virar algo desse tipo. Então o gerente de projetos tem que tomar muito cuidado com o que foi inicialmente negociado, repito essa parte aqui, para não se tornar algo incontrolável e, pior ainda, que não é possível ser entregue. Qualidade também. A qualidade ela precede até o projeto. A qualidade com que eu seleciono a equipe, a qualidade com que eu entendo qual é o objetivo do projeto, qual a importância do projeto, é crítica para eu desenhar qual vai ser o plano total de condução desse projeto. Então, o antes, durante e principalmente a hora que está finalizando o projeto, a qualidade também é um aspecto. Não se pode baixar a guarda. O que quer dizer baixar a guarda? Isso aqui é algo que eu tenho que monitorar constantemente. Marcelo, qualidade no quê? Dá um exemplo. Qualidade de entrega de serviços por fornecedores, qualidade de entrega de atividades por efetivos da própria empresa, qualidade de material, uma série de aspectos que envolvem qualidade. Até mesmo a qualidade do contato que se tem com clientes, tanto internos quanto clientes externos. Comunicação. Comunicação, se ela não for bem estruturada, ela mais atrapalha do que ajuda. E ela tem uma forma, ela tem um prazo e ela tem um público para ser alcançado. O que eu estou querendo falar? O projeto é um ser vivo que está em plena movimentação e muitas vezes, imagina aqui esse desenho que eu fiz aqui em cima, muitas vezes eu tenho que fazer comunicações ao longo desse processo que você está vendo aqui. Então a comunicação, ela permeia não só o projeto, que é o que eu estou montando aqui, mas ela extrapola muito isso, ela permeia a organização como um todo, dependendo do assunto que eu tenho que tratar no projeto. Então essa comunicação, ela não pode ser feita de qualquer forma. E mais do que isso, ela não pode dar margem
a dupla interpretação. Por que você está falando isso, Marcelo? Então vamos voltar aqui. Eu estou, o rosinha aqui, o quadrado é a empresa. Eu estou colocando um equipamento novo aqui no meio de uma operação que já está em funcionamento, que está entregando material para o cliente. É como se fosse um espinho que eu estou colocando ali, que num primeiro momento vai incomodar muito, porque ele vai criar uma série de transtornos para a empresa, dentro da empresa e fora da empresa também. Marcelo, cria ruído na comunicação normal da empresa? Cria. Pode criar muita confusão se não for tratado adequadamente, diversas confusões, até com o sindicato, se não for bem estruturado. Pode haver aí um problema de comunicação e esse problema criar um maremoto aí para a empresa e afetar a empresa como um todo, dentro e fora, principalmente podendo atingir o cliente. Quando a gente fala de compras, compras é uma parte vital das empresas e é muito comum, só vou voltar aqui um pouco, quando eu tenho um projeto que eu tenha uma ou mais pessoas dentro do projeto trabalhando especificamente para atender os requisitos que esse projeto tem. Esses requisitos vão desde contratos, materiais e assim por diante. E quando a gente fala de riscos aqui, até uma dica que a gente está passando, eu tenho um projeto rodando. Imagina que esse é o projeto. Até vou fazer diferente. Esse é o projeto andando ao longo do tempo. Ele está aqui e ele vai continuar seguindo a sua programação até o final dele. Quando a gente fala de riscos, eu posso ter vários riscos ao longo desse projeto que precisam ser identificados e contramedidas precisam entrar em vigor para resolver esses problemas. Você quer ver? Vou dar um exemplo para você. Uso de laboratório para fazer alguma análise. Imagina que o projeto tem a necessidade de usar um laboratório específico. Se eu não me preocupar com isso, imagina que o risco é não ter o laboratório disponível para fazer a análise quando eu preciso. Imagina que aqui é o momento que eu vou fazer a análise 3 meses depois que o projeto iniciou, é a análise de solo. Se eu não fizer um contrato, se eu não fizer uma reserva com esse laboratório, eu posso chegar aqui nesse tempo e não ter a disponibilidade e atrasar o meu projeto. Então, o que a gente fala de risco é, primeiro, não subestime risco. E o risco tem que ser constantemente avaliado. Marcelo, qual é a frequência? Depende do projeto, mas quem tiver no projeto tem que ter uma frequência razoável para medir e tecer contramedidas. O que a gente quer é que, com esse tratamento de riscos, as ameaças que o projeto possa ter sejam eliminadas com esse tratamento sistemático. Então, no caso da falta de laboratório que a gente falou, isso vai ser eliminado porque eu vou ver antes do problema realmente impactar no desenvolvimento do projeto. Como dicas, a primeira dica aqui é use ferramentas. A gente falou aqui do Microsoft Project porque é uma ferramenta que a gente usa bastante, mas tem outras no mercado. O sinal que a gente está te dando aqui é não deixe por conta da sua memória ou de planilhas paralelas. E com o Project você consegue ter o controle inteiro do projeto, de atividades, recursos, custos, caminho crítico e daí por diante. Avaliação de riscos a gente já falou, não subestime riscos ao projeto. E o fator humano é essencial. E aqui só um ponto, o clima organizacional e a gestão de pessoas tem que ser feita dentro e fora. Dentro e fora do que, Marcelo? Dentro do projeto, isso inclui os efetivos e os terceiros também. Marcelo, quer dizer que dependendo de como o terceiro é tratado, os funcionários do terceiro, isso pode de alguma forma impactar na imagem que minha empresa tem? Pode sim.
e principalmente pode chegar no seu cliente algum problema desse tipo. Se tiver alguma dúvida, dá um alôzinho pra gente. Se não, te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.